Ok, então, diante de 2024, teve essas oportunidades que a gestão achou pertinente adquirir para agregar valor, né, no fundo. Ele corresponde à dívida a um percentual baixo, vamos colocar assim, em relação ao patrimônio, e que vocês têm até dezembro para realmente solucionar e fazer o pagamento, ou seja, fazer a frente a essa dívida, né? É isso. Ok, mas vamos colocar aí, hipoteticamente, né, alguma situação que apareça algo que seja muito interessante para o fundo nesse cenário que nós estamos de incertezas, né, em relação à questão macroeconômica. E oportunidades. Como é que vai fazer em relação a essa dívida, né? Realiza aquisições até esse meio do caminho ou não? Essas Pô, dívidas vão ser financiadas? Como é que faz? Porque parece uma coisa, né, Felipe? Quando você não está preparado ou ou o cenário não está favorável, vamos colocar assim, as oportunidades aparecem, né? Parece que exatamente. pipoca, né? Como é Tudo. que a gestão está estressando esse potencial cenário? Maravilha. É exatamente isso, né? Não é por menos que essas oportunidades que eu citei do portfólio da Alus, do Jundiaí Shopping e do Pátio Higienópolis surgiram num momento macro mais desafiador, né? E a gente conseguiu aproveitar essas oportunidades justamente porque a gente tinha dinheiro em caixa no momento, ainda que ele tivesse inicialmente carimbado para coisas que a gente já tinha feito, né? Então, o XPMOS é a prova viva dessa situação que a gente sempre fala, né? Quando o mercado está desafiador, as boas oportunidades surgem. Quando o mercado está muito bom, as oportunidades acabam não surgindo ou ficam muito caras. Então, o que a gente tem deixado muito claro, e assim, é um compromisso que a gente tem assumido, não vai ter mais nada, além de Pátio Higienópolis, que a gente deve anunciar muito em breve, que consumirá caixa do fundo. Né? O que eu quero dizer? Oportunidades seguem surgindo. Hoje, o XPMOLS é um veículo muito forte, é um veículo que tem uma situação financeira muito robusta, né? Apesar dos questionamentos, da necessidade de levantar dinheiro até dezembro, ele tem uma situação financeira muito robusta comparada a seus pares e outras instituições e fundos aqui da nossa indústria. É, a cota do XPMOLs tem um nível de liquidez muito grande. Né? Vamos lembrar que o XPMOLs tem sido, ao longo dos últimos meses, o fundo mais negociado em bolsa. Então, eu não vi o número de março fechado ainda, mas fevereiro, janeiro, enfim, desde a virada do semestre passado, né, do primeiro para o segundo semestre do ano passado, que a gente tem sido o fundo mais líquido da B3, recorrentemente. É o terceiro fundo com a maior quantidade de cotistas, e aparecem ainda oportunidades de vendedores de shoppings, empresas, grupos familiares, minoritários, interessados em vender shoppings e interessados em aceitar cotas a valor patrimonial como preço. Né? Então, a gente acabou de fazer isso com a Alus. A transação com a Alus ela foi tão boa para a gente, na nossa visão, porque ela combinou um portfólio espetacular em termos de métricas operacionais com uma condição de pagamento muito interessante que, além de um parcelamento de preço, teve uma parcela grande à vista paga com cotas a valor patrimonial. E a cota a mercado R$ 20 abaixo da cota patrimonial. Por que os investidores estão topando? Hoje ela está um pouco menos, está R$ 14, R$ 13 abaixo do valor patrimonial. Por que os investidores estão topando isso? Porque eles veem o upside para a cota, começa por aí. Né? Então, todo mundo reconhece, enfim, os investidores institucionais, eu acho que é uma premissa um pouco clara no mercado,
que os fundos imobiliários estão talvez na mínima, ou enfim, muito próximo disso, né, em função dessa Selic mais alta e tudo mais. Então, os vendedores que aceitam receber cotas do fundo como preço veem esse potencial upside da cota. E mais, mesmo se existir uma necessidade de vender essas cotas e transformá-las em dinheiro, essa diferença de preço não os incomoda, porque tem liquidez suficiente e ainda assim faz sentido do lado da ótica da venda. Então, o que eu estou querendo dizer, falando tudo isso aqui, a gente segue avaliando oportunidades, segue tendo conversas interessantes sobre aquisições de ativos, mas todas essas conversas falam sempre em transações 100% em cotas a valor patrimonial. A gente não vai mais consumir caixa do fundo em transações de aquisição antes da gente ter uma solução financeira, qualquer que seja ela, seja uma oferta efetivamente para captar, seja ela uma venda de ativos, seja ela uma alavancagem mais normal, uma dívida.